Vamos resolver, então, exercícios agora sobre tudo o que nós vimos de fundações superficiais. Agora é hora de a gente colocar em prática e fixar o conteúdo visto na aula teórica. CESP-SEBRASP, assinale a opção que apresenta o elemento de fundação superficial de concreto armado que é dimensionado de modo que as tensões de tração nele geradas não possam ser suportadas pelo concreto. Opa! Fundação superficial em concreto armado, onde a tração que se gera não pode ser suportada pelo concreto. Que tipo de fundação é essa? Fundação do tipo sapata. Sapata feita em concreto armado, onde o concreto resiste à compressão e o aço está ali para resistir à tração. Lembre-se, aqui ele usou viga de fundação. Opa, mas você falou que viga de fundação pode ser a mesma coisa, professor, do que viga baldrame, e viga baldrame tem aço, e pode ser um tipo de fundação específica. Aqui, ele utilizou viga de fundação como ou um conceito de alicerce, onde não tem aço, a sapata sempre vai ser em concreto armado, os alicerces são os tipos de bloco, né, corrido, e portanto não teriam aço, ou ele utilizou esse conceito aqui, a CESP, de viga de fundação, como a função não de fundação, de tipo de fundação, mas no sentido de cinta de travamento ou no sentido de viga baldrame, que só seria de transmitir a carga da alvenaria até os sistemas ou o sistema de fundação já existente, como a gente viu nos casos, por exemplo, de sapatas, quando a gente tem vigas aqui baldrame conectando sapatas, exatamente para transmitir cargas da alvenaria do térreo até o sistema de fundação. Portanto, aqui, sapata é o gabarito correto. A OCP, quando uma fundação superficial é solicitada por uma carga excêntrica, isto é, quando estiver submetida a qualquer composição de forças que incluam ou gerem momentos na fundação, seu dimensionamento deve considerar a área comprimida em no mínimo 2/3 da área total da fundação, considerando que o solo é um elemento que não resiste à tração, assegurando assim que a tensão máxima na borda seja menor ou igual à tensão de cisalhamento, que a tensão máxima na borda seja maior ou igual à tensão de cisalhamento, que a tensão máxima na borda seja menor ou igual à tensão de flambagem, que a tensão máxima na borda seja menor ou igual à tensão admissível, que a tensão máxima de borda seja maior ou igual à tensão admissível. Veja, solo, falar em flambagem de solo não faz muito sentido, né? Inclusive de fundações superficiais aqui. Nas fundações superficiais, ele deu uma informação importante. Mesmo que se tenha excentricidade, momento fletor, pelo menos 2/3 dela tem que estar comprimindo o solo, já que não há tração de solo. Se tiver uma parte da fundação que sofre rotação e que estaria, entre aspas, tracionando o solo, na verdade o que não há ali é contato direto com o solo. Mas parece meio óbvia a questão de que a tensão máxima na borda tem que ser menor ou, no máximo, igual à tensão admissível. O solo tem uma tensão admissível, ou seja, uma tensão máxima que ele pode admitir. E é claro que, independente de qualquer composição, eu tenho que ter, no máximo, tensões menores ou iguais à tensão admissível. Então, não é tensão de cisalhamento, não é tensão de flambagem, é tensão admissível. E, óbvio, não pode ser maior, tem que ser menor. FEPESE. Dentre todos os elementos de fundação superficial, a sapata é o mais comum. E devido à grande variabilidade existente na configuração e forma dos elementos estruturais que nela se apoiam, existem diversos tipos de sapatas. A sapata sujeita à ação de uma carga distribuída linearmente, carga distribuída linearmente, ou de pilares ao longo de um mesmo alinhamento, denominação clássica de sapata corrida. Portanto, não confunda com sapata associada. Eu falei muito bem na aula teórica sobre a diferença entre elas. Sapata corrida tem todos esses conceitos de carga linearmente distribuída ou de 2 ou mais pilares, 3 ou mais pilares ao longo de um mesmo alinhamento.
3 pilares ou mais no mesmo alinhamento, carga distribuída, obviamente linear, desde que representem menos de 70% das cargas totais da estrutura. Mais do que isso, só radier. FGV, o elemento de fundação superficial comum a vários pilares, cujos centros em planta estão situados em um mesmo alinhamento. Centros em planta no mesmo alinhamento. Não é o bloco, não é sapata associada, que sequer tem o mesmo alinhamento, não é sapata, simplesmente, não especificou qual seria a sapata. Estou entre grelha e viga de fundação. Só que a grelha não precisa estar no mesmo alinhamento. Este conceito, a definição antiga da norma, que foi trazida nessa questão, é exatamente o conceito de viga de fundação. Olha, a viga de fundação, lá na 6122 de 96, falava elemento de elemento de fundação superficial, comum a vários pilares, cujos seus centros em planta estejam no mesmo alinhamento. Então seria uma viga de fundação. Eu trouxe aqui, inclusive, o conceito de sapata corrida e associada para que vocês possam diferenciá-las da própria viga de fundação. Mais uma questão. Analise as afirmativas a seguir. Vamos lá uma por uma, calma, muita hora nessa calma. Uma fundação profunda transmite a carga ao terreno pela base, resistência de ponta, por sua superfície lateral, resistência de fuste, ou por uma combinação das duas. Ela está assente em profundidade superior ao dobro de sua menor dimensão em planta e, no mínimo, 3 metros, salvo justificativa. Ora, ela está assente em profundidade superior a 8 vezes a sua menor dimensão em planta, não 2 vezes. A fundação superficial está assentada a profundidade menor do que 2 vezes a sua menor dimensão. E já a fundação profunda, pelo menos 3 metros de profundidade, assentamento, ou 8 vezes a sua menor dimensão em planta, salvo justificativa. Então aqui, errado. Um bloco é um elemento de fundação superficial em concreto, ok? Dimensionado de modo que as tensões de tração nele produzidas possam ser resistidas pelo concreto, apenas com o uso de armadura. Opa! Bloco resistidas pelo concreto apenas com o uso de armadura, sem o uso de armadura, né? O bloco deve ter suas faces verticais e apresentar em planta seção triangular ou perpendicular à base do eixo da mediatriz. Não estamos vendo nada disso aqui, inclusive não é armadura para os blocos. Blocos são em concreto simples. A sapata é um elemento de fundação superficial em concreto armado, dimensionado de modo que as tensões de tração nele produzidas não sejam resistidas pelo concreto, mas sim pelo emprego de armadura. Exatamente, a sapata pode possuir espessura constante ou variável, sendo sua base em planta normalmente quadrada, retangular ou trapezoidal. Marque a alternativa correta, apenas uma afirmativa está correta, que é a afirmativa número 3. Avança SP. Compreendendo as questões ligadas às fundações, radier é definido como elemento de fundação superficial de concreto armado dimensionado de modo que as tensões de tração nele resultantes sejam resistidas pelo emprego da armadura especialmente dispostas para este fim. Isso daqui é a definição de sapatas. Elementos de fundação superficial que abrange parte ou todos os pilares de uma edificação, distribuindo os carregamentos. Isso daí sim está correta. Lembrando que eles têm que ter mais de 70% das cargas da estrutura. Caso não abranja todos os pilares, somente parte deles, essa parte de pilares tem que representar 70% das cargas da estrutura. Elemento de fundação profunda não é. Elemento de fundação sapata não é sapata, é radier. Sapata comum a mais 2 pilares, a 2 ou mais pilares seria, no caso, sapata associada. Aqui eu poderia ter, inclusive, sapata
corrida se fossem pilares, 3 ou mais pilares no mesmo alinhamento. Gabarito letra B. Questão da IBGP. Considere os seguintes blocos isolados com suas respectivas medidas da base em metros. Não estão em conformidade com a 6122 pelo critério de dimensão mínima as sapatas. Ora, lembre-se, basta lembrar que blocos e sapatas em planta devem ter dimensões inferiores a 60 centímetros. Aliás, não devem ter dimensões inferiores a 60 centímetros. Se eu lembro disso, eu olho aqui, olha, sapata de 45, aliás, blocos, né, que são blocos isolados. Bloco de 45 por 1,10, opa, não pode. 55 por 80, não pode. 65 por 1 pode, 70 por 80 pode, 1 por 1,20 pode. Então, quem não respeita, B1 e B2 não estão em conformidade com a norma. Mais uma questão. As fundações rasas possuem sapata isolada, corrida, associada, alavancada. Sapata isolada, corrida, associada, alavancada. A respeito dessas sapatas, marque verdadeiro ou falso. Sapata corrida. Sapata sujeita à ação de uma carga distribuída linearmente ou de pilares ao longo do mesmo alinhamento. Perfeito. É isso mesmo. Sapata associada. Sapata comum a mais de um pilar. Isso mesmo, aquela sapata onde estava próxima e as sapatas isoladas iriam se sobrepor. Então eu opto por fazer uma sapata associada. Associação de 2 ou mais sapatas, com ou sem viga de rigidez. E ambas, corrida e associada, exigem que se tenha menos de 70% das cargas da edificação. Sapata alavancada, elemento de fundação utilizado quando não é possível fazer com que o centro de gravidade da sapata coincida com o do pilar, que seria o melhor dos mundos. Mas na divisa, em alguns casos, sapata de divisa, não é possível. Então eu preciso de uma sapata alavancada ou sapata de divisa com viga alavanca. Corretíssimo. Sapata isolada é o elemento de fundação constituído por um conjunto de vigas que se cruzam nos pilares. Isso não é uma sapata isolada. Isso aqui é falso. Então, VVV, F, gabarito letra A. Com relação a fundações, julgue o item. Uma sapata associada é uma sapata comum a 2 pilares. A denominação se aplica também à sapata comum a mais de 2 pilares, quando não alinhados. Isso mesmo, como se fossem alinhados, poderia ser uma sapata contida, sapata, fugiu o nome agora, corrida, desde que representem menos de 70% das cargas da estrutura. Trouxe diretamente a definição da norma. Sapata comum a 2 ou mais pilares, desde que não alinhados e desde que contemplem aí menos de 70% das cargas da estrutura. FCM. Uma fundação pode ser classificada como em superfície e profunda. É correto afirmar que entre aquelas classificadas em superfície, ou superficiais aqui, né, tem-se sapatas superficiais, fundação superficial, sapata, bloco, sapata associada, radier, viga de fundação, sapata corrida, tudo isso são fundações superficiais. Tubulão não é, estaca não é, estaca não é, estaca não é, caixão não é, tubulão não é, estaca não é, opa, sapata sim, viga de fundação sim, estaca não. Essa estaca perfurada aqui, essa nomenclatura nem existe. Gabarito então, letra D. Ribade, vem comigo. Ao se construir um edifício, os seus pilares foram posicionados junto à divisa do terreno, o que impossibilitou que o centro de cargas dos pilares fosse coincidente com o centro de gravidade das sapatas que constituem a fundação. Ou seja, resultou em uma sapata excêntrica em relação ao pilar. Para garantir a estabilidade do conjunto estrutural, foi necessária a adoção de quê? Viga alavanca, uma sapata de divisa, uma sapata alavancada. Já falamos sobre isso na aula teórica. E, inclusive, está aqui o desenho dessa sapata. As fundações diretas, também conhecidas como fundações rasas, são utilizadas onde as camadas de solo são capazes de suportar as cargas.
Esse tipo de fundação transmite carga da estrutura diretamente ao solo pela base da fundação, que é dimensionada de forma a distribuir o peso da construção no solo para que a pressão sobre o solo seja compatível com sua resistência. Perfeito. Figura X se refere a que tipo de sapata? Sapata de divisa aqui, sapata isolada aqui e, no caso, conjunto de sapata de divisa. Veja, o X, sapata de divisa. O Z, uma sapata até então isolada. Viga de alavanca. Então poderia chamar X de sapata alavancada, ou também chamada de sapata de divisa. Não pode ser radier, não pode ser sapata associada. Por quê? Porque não houve aqui uma sobreposição de base de sapata, onde eu optei por fazer uma sapata única com uma viga de rigidez. Aqui eu tenho uma viga alavancada, ou viga alavanca, viga de alavanca. Portanto, nós temos uma sapata de divisa. Aqui, o Y pode até ser chamado de viga de equilíbrio, né? Eu vi, acho que eu mostrei isso para vocês na aula teórica. Viga de fundação, não falamos, não tem aqui esse tipo de viga. IBAD. Quanto aos tipos de fundações superficiais, existe um tipo que é um elemento de fundação constituído por um conjunto de vigas que se cruzam nos pilares, denominado grelha. Aqui a gente tem, não é sapata associada, não é baldrame, não é radier, não é viga de fundação, porque aqui nós estamos falando conjunto de vigas que se cruzam nos pilares. É a definição de fundação do tipo grelha. Portanto, a alternativa letra B. E olha que às vezes parece que grelha tem a mesma condição, a mesma significado de viga de fundação. Às vezes parece que viga de fundação parece com grelha, com viga baldrame. Então, assim, esses nomes, essas nomenclaturas eu falei na aula teórica que às vezes se confundem. Portanto, a maioria das vezes você não vai ter essas confusões, vai conseguir responder direto. Mas em alguns casos, viga de fundação acaba sendo uma cinta, né, uma baldrame, que nem é necessariamente uma fundação, até porque na norma atual nem existe essa classificação de viga de fundação. E aí a gente tem que se apegar ao texto diretamente da forma como foi escrito. Se eu pegasse a viga de fundação, ela era definida como um elemento de fundação superficial comum a vários pilares cujo centro e planta estejam situados no mesmo alinhamento. Aqui não falou de pilares com centro e plantas no mesmo alinhamento, falou nada disso. Falou vigas, inclusive, que se cruzam nos pilares. Nem estamos falando de pilares no mesmo alinhamento. Daí sim, consequentemente, gabarito letra B, grelha. Letra B, grelha. Mais uma. As fundações são elementos de fundamental importância na estabilidade dos edifícios, respondendo por boa parte dos aspectos relacionados à solidez e à segurança dos mesmos. Dos mesmos, né? Foda. Destes. Nesse sentido, as fundações diretas ou rasas são aquelas executadas imediatamente. Opa! Fundação rasa, fundação superficial. Imediatamente aonde? Acima da baldrame? Não. Abaixo da baldrame. Sim. Contíguo ao baldrame? Não. Não consideram o baldrame? Também não. Melhor opção de resposta são fundações superficiais, rasas ou diretas, aquelas que estão abaixo da viga baldrame. Várias vezes mostrei para vocês, inclusive, o caso de uma sapata. Nossa, pessimamente no desenho aqui. E eu tenho a conexão aqui com uma viga baldrame. A gente tem os pilares, a baldrame carrega as cargas da alvenaria do térreo. Selecione a alternativa que contenha apenas fundação direta ou rasa. Veja, tubulão e baldrame. Radier e baldrame. Tubulão e radier. Estaca Frank e estaca Strauss. Fundação direta, fundação superficial, fundação rasa são todos sinônimos. Então nenhuma estaca vai ser esse tipo de fundação. Ora, mas eu posso chamar o tubulão de fundação direta. Mas aqui ele fala fundação direta ou rasa.
tubulão nunca vai ser uma fundação rasa. Portanto, aqui, rasa, superficial e direta, a gente só tem a alternativa B, Radier e baldrame. Veja que considerou baldrame como um tipo de fundação e não só uma composição ali que se associa a fundações existentes. FEPESE, essa é muito simples. Entre as técnicas construtivas utilizadas na fundação, algumas estão representadas esquematicamente abaixo. Assinale a alternativa que contém correta relação entre as figuras e as nomenclaturas. Bloco, sapata, radier. Clássico, bloco, radier e sapata, letra A. A utilização de sapatas corridas é adequada economicamente, enquanto a sua área em relação à edificação não ultrapasse 50%. Caso contrário, é mais vantajoso reunir todas as sapatas em um só elemento de fundação, denominado radier. Nós falamos sobre isso. Uma sapata retangular dimensionada em planta, 195 centímetros por 165, será projetada para apoiar um pilar de 60 por 30, ficando o lado maior da sapata paralelo ao lado maior do pilar. Consequentemente, o menor paralelo ao lado menor do pilar. Segundo a NBR 6118, para que essa sapata seja conceituada como sapata rígida, qual é a sua altura mínima em centímetros? 1/3 do lado livre da sapata, eu tenho que ter a altura maior do que 1/3 para ser rígida. Se eu tenho a altura menor do que 1/3 do lado livre da sapata, eu tenho a sapata flexível. O que é o lado livre? Lado de sapata menos lado de pilar. Então, se a sapata tem 195, o pilar tem 60, 195 menos 60 dividido por 3, 45 centímetros. Então, tem que ter H maior do que 45. Verifico o lado maior, agora verifico o lado menor. Tem que ter também a altura maior do que 165 menos 30, 45. Então, em ambos os casos, nós temos ali que o H, a altura da sapata, tem que ser maior do que 45 centímetros, consequentemente, o gabarito é letra D. E você pode me perguntar se aqui dessem que o H tem que ser maior que 45 e aqui desse que o H tem que ser maior que 50. Então, eu tenho que adotar 50 para que ela seja rígida nas duas dimensões. Como aqui os valores são iguais, consequentemente, pela 6118, posso considerar que ambas as sapatas são do tipo rígida. Espero que tenham gostado, aprendido sobre fundações superficiais. A gente sempre traz algumas questões para conceituar, para fixar, na verdade, o conteúdo visto na aula teórica. Vejo vocês no nosso próximo assunto.